Om Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Sejam muito bem-vindos, então, mais uma vez, na nossa Sangha, nosso encontro. Ativando o mudo aqui para todo mundo. Terminando de admitir o pessoal que está chegando aqui. Prontinho. Bom, então, nós damos continuidade ao capítulo 4, qualificações, que fala sobre o ser humano maduro, né, o Vedantino. E no modelo impresso aqui, a gente parou no segundo subtítulo, que é desapego, na página 47, ok? Então, dando continuidade, nós vamos a essa próxima qualificação. A próxima qualificação é o desapego. Se a discriminação estiver desenvolvida, a pessoa estará desapegada. Desapego é a indiferença aos resultados de suas ações. E das ações que o campo da existência apresenta. Então, de novo, olha, desapego é a indiferença aos resultados de suas ações e das ações que o campo da existência apresenta. Uma pessoa passional, para quem não sabe, passional é a pessoa movida a paixões, ok? É sempre emocional sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo ou o que irá acontecer. Ela é apegada aos resultados de suas ações. Quando uma pessoa passional não consegue o que quer, ela fica brava ou deprimida. Se você é muito passional, pode até ficar zangado ou deprimido só com a ideia de que talvez você não obtenha o que quer. Ainda que a paixão seja considerada uma qualidade maravilhosa pelos materialistas, as pessoas passionais ficam perturbadas, a menos que sua paixão seja canalizada para a pesquisa da verdade. Você não tem que vasculhar sua infância para descobrir por que você é uma bagunça emocional. Você pode deixar mamãe e papai fora disso. Você é emocional porque não consegue o que quer no presente. Uma mente perturbada não é qualificada para a investigação do ser. Desapego é sinal de maturidade. É a indiferença aos resultados de suas ações. Como é que o executor de ações que há em você se sente a respeito dessa qualificação? Ele provavelmente não está feliz com ela, porque ele é a parte imatura, subdesenvolvida da psique. Como uma criança, ele quer o que quer, quando quer e da maneira que quer. Desapego significa não se importar se você consegue o que quer. É uma qualidade muito rara, porque os desejos das pessoas as tornam cegas para um dos fatos mais óbvios da vida, mas quase sempre negado.
Você não controla os resultados de suas ações. Desapego não significa não querer coisas ou não trabalhar para obtê-las. Significa trabalhar pacientemente, com uma mente tranquila e deixar os resultados para a vida. Você compreende a tolice de ficar chateado por algo sobre o qual você não tem pelo qual você tem muito pouco controle. Essa qualidade é absolutamente essencial para os investigadores, porque a pessoa nunca sabe quando e se ela se libertará. Assumindo que você acredita que a libertação é para a pessoa, o que é e não é, como veremos depois. Se você é desapegado, pode fazer o trabalho preparatório no estado de espírito correto. Outra definição de desapego é a objetividade. A realidade aparente tem dois aspectos: o subjetivo e o objetivo. Dinheiro, por exemplo, tem um valor objetivo. Ele pode comprar coisas práticas, que são necessárias para a manutenção da vida. Em termos de mundo, ele é real, mas o dinheiro assume um valor subjetivo, se pensarmos que ele pode remover a insegurança. Projetar um valor subjetivo no objeto é chamado sobreposição e aparece de duas formas. A primeira, confundindo o objeto por outra coisa, e a segunda, adicionando um valor ao objeto que não é inerente à sua natureza. O antídoto para o apego por objetos é o desapego. Você não pode se tornar desapegado. Você não pode tornar alguém maduro. Tentar fazer isso é como forçar um botão de rosa a se abrir para revelar sua beleza, antes que ele esteja pronto para florescer. Nossa, é profundo isso, né? Porque nesse capítulo 4 em especial, eu acho que é o capítulo que o James mais contundente nessa questão da importância da gente estar comprometido com o caminho, sabe? E a caminhada. Porque essas qualificações, com o tempo, na prática, a gente realmente vai ratificando que são fundamentais, que são essenciais para que o processo da reflexão, né, que é o manana, aconteça de forma completa e plena. Caso contrário, quando a gente está apegado aos resultados ou então a questões materiais, ao desejo, a gente não consegue avançar na discriminação, né? Então, eu só consigo me tornar discriminativo quando eu estou olhando para todas essas qualificações e tendo uma real noção a quantas eu estou em relação a cada uma delas, né? Então, aqui ele traz justamente essas qualificações de uma maneira muito objetiva para fomentar dentro de nós esse autoolhar, sabe? Essa investigação. A quantas eu estou dessa qualificação chamada desapego, né? Como eu ando vivendo a minha vida, como eu ando me relacionando com os objetos que aparecem no meu campo. E ele começa a falar aqui sobre questões que são básicas de Vedanta e que serão expressadas, né, recolocadas ao longo desse caminho da investigação dos próximos capítulos, tá? Então aqui, por exemplo, ele começa a falar sobre algo que é muito importante e dito com muita frequência, que é sobre o resultado das ações e o desapego aos resultados, tá? Então, o Vedanta, ele diz que nós não somos fazedores de ações, no sentido de fazer algo
esperando um resultado, projetando um resultado, que nós, de fato, não temos controle algum sobre esse resultado dessa ação. Então, cabe a nós fazer a ação de forma desapegada. E isso, no dia a dia, é um super desafio, porque a gente é condicionado a atrelar a ação a resultado, né? Então, a gente faz isso desde os primeiros passinhos, sabe? Quando a gente é criança, que os nossos pais aplaudem a nossa performance, desde as primeiras palavrinhas, as primeiras notas boas do colégio, né, as primeiras apresentações da escola. Nossa educação básica, ela acaba sendo totalmente atrelada à nossa performance, né, o tempo todo. Então, a gente fica condicionado num nível muito profundo a esse apego aos resultados, porque a gente entende que é assim que o mundo funciona, né? Especialmente aqui no mundo ocidental. Os orientais têm uma série de outras formas de ensinar, né, sobre os valores, sobre as buscas, sobre a espiritualidade para os seus filhos, mas o mundo ocidental ainda está extremamente atrelado a essa cenourinha, sabe? A essa energia de troca. O tempo todo a gente tem que ter uma troca, tem que ter uma recompensa sobre as ações. E então no Vedanta a gente chega num lugar de disrupção dessa ideia. E essa disrupção, ela é bem impactante, né? Porque, como eu disse, pega num ponto que é fundamental, é um fundamento da nossa vida, né? A questão do resultado das ações. Então, aqui é importante que todos saibam que o desapego é parte dessas qualificações, aparece aqui em segundo lugar, né, número 2. A gente vai ver outras que são igualmente importantes, mas a discriminação e o desapego, eu acredito, inclusive, que eles estejam muito próximos um do outro, porque eles são condicionais um ao outro, sabe? Uma vez que a gente começa a discriminar, a gente começa a perceber de fato o quão pouco controle a gente tem da vida, né? E aí a gente passa a trabalhar o desapego. E quanto mais desapegados nós estamos, mais discriminativos nós nos tornamos. Então, as duas questões trabalham muito lado a lado, né? A quatro mãos, o desapego e a discriminação. Alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre esse item 2? Bom, então, eu acho que também ele é bem evidente, bem objetivo, né? Não tem muita coisa para se desvendar, assim, a respeito de Oi, desafio. oi, Thaís. Eu vou Oi, acrescentar um pouquinho. Amanda falando aqui, vou oi, acrescentar um Amanda. pouquinho aí. Aham, Eu, eu estava até um pouquinho antes de entrar aqui com você assistindo um vídeo do Hélio, onde ele fala muito sobre essa questão do sair do controle, né? Que a gente aham, tem muita dificuldade para isso. Eu acho que o desapego ele acaba sendo exatamente isso, né? Sair do controle, você entender isso. que nada é seu, que nada, né? Que o universo ele traz os objetos para a experiência, mas que não é seu, né? Não está no seu controle. Eu acho que quando a gente entende que a gente não está no controle efetivamente, fica mais fácil de praticar o desapego. Fica bem mais fácil, Amanda. E o Hélio, no caso, a Amanda está falando do Hélio Couto, tá, gente? Que é um grande mestre da mecânica quântica e da física quântica, que trouxe para nós também, né, para os ocidentais, para os brasileiros especialmente, esse conhecimento. E ele diz que a gente tem esse poder, né, dentro de nós, de manifestação, e a gente fica limitado, porque a nossa mente é limitada, né? E ele até brinca, ele fala assim, tem tanto poder e se limita a carro, casa e apartamento, né? Ele fala muito essa frase, Fala muito. carro, casa e apartamento.
Ou seja, nossa mente, ela tem uma limitação real sobre tudo que pode ser manifestado aqui nesse campo dos objetos, né? E aí, quando a gente Uhum. fica apegado ao resultado, a gente tem uma tendência de achatar aquilo que chega para a gente dentro da nossa limitação mental, né? Então, quando a gente solta o controle, a gente permite que o campo nos surpreenda, né? Que o universo nos surpreenda, segundo a linguagem do Hélio, que dentro do Vedanta é o próprio Ishvara, né? Que é o Criador. Então, a gente permite que o Criador nos surpreenda, soltando o controle, né? Então, é a mesma coisa mesmo, viu, Amanda? É equivalente. Bacana. Gratidão. Uhum. Como ele fala, o soltar, né? Tem que soltar, desapegar é isso, é Isso, soltar. soltar, exatamente. Soltar o Gratidão. controle. Gratidão. Bom, e falando em mente, olha, a gente vai falar um pouquinho agora do item 3, que é controle da mente. Tá todo mundo escondido hoje, né, gente? Vocês estão com muito frio, capotado embaixo do cobertor. Ah, não, tem um pessoal aqui aparecendo. Agora que eu vi. Eu tô cozinhando enquanto eu tô ouvindo vocês, por isso eu tô escondidinha. Entendi. Entendi. Bom, então, item 3, vamos dar continuidade aqui. Controle da mente. A gente falou um pouquinho já no capítulo 2 sobre alguns mitos, né, da iluminação. Então, aqui ele vai voltar para esse ponto elucidando um pouco mais, tá? Você não controla a mente, controlando a mente. Se você acha que está no controle, por favor, me diga o que estará pensando em 5 minutos. Você não controla a mente, porque seu condicionamento a controla. Então, o que queremos dizer com controle da mente? Queremos dizer que você compreende que, uma vez que os pensamentos e sentimentos surgem e se dissolvem espontaneamente, eles não têm nada a ver com você. Compreender esse fato é controle. É confuso isso para vocês ou é simples de entender? Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Tá, eu vou voltar aqui e vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Uma vez que os pensamentos e sentimentos surgem e se dissolvem espontaneamente, eles não têm nada a ver com você. Por quê? Porque eu sou o ser, tá? Então, sendo o ser, eu sou o sujeito que não muda. Se os meus pensamentos mudam, eles são apenas objetos da minha mente, que também é um objeto do meu corpo, que também é um objeto, né? Então, uma vez que a gente não se identifica ou deixa de se identificar com esses pensamentos, a gente passa a ter controle da mente, o tal controle da mente. Porque a gente passa a dar à mente o significado que ela tem, a função que ela tem, a importância que ela tem. Nada mais, nada menos. Porque a gente vem falando, né, em outras buscas, a gente já percebeu assim que a mente por vezes é super valorizada, né? Tem gente que passa a vida toda treinando um condicionamento mental ou treinando potencialização da mente, uma série de coisas a respeito da tal mente. E dentro dessa busca, né, da nova era, a mente virou uma a protagonista, né? Uma estrela de cinema. Todo mundo quer essa tal dessa mente controlada. E dentro do Vedanta, a mente passa a ocupar um lugar menor, assim, de importância. Menor em que sentido? Comparado com o ser que somos,
né? Comparado com o observador, o sujeito, o ser. E então essa busca, ela, para quem tem essa busca apenas, ela perde um pouco o sentido, ela precisa ser ressignificada dentro do processo vedantino, né, de investigação, porque a mente não tem nada a ver com a gente, de fato. Quando a gente compreende, a gente passa a ser mais observador é, do padrão que surge de pensamentos, mas sem se identificar com eles, sabe? Como o Mário uma vez usou um exemplo que é bacana, assim, como nuvens no céu. Então, a gente observa esses pensamentos em movimento, criando, né, uma dinâmica no céu, e só que o ser é o céu, não é a nuvem, né? Então, mesmo que apareçam filtros nesse céu que dê a impressão que ele esteja poluído, que dê a impressão que ele esteja chuvoso, enfim, qualquer tipo de alteração, ainda assim ele é azul. Ele só está com uma lente em cima dele, né? Então, independente das nuvens, o céu é o céu. Ele não muda. É a mesma coisa com a gente. Independente da nossa mente, nós somos o ser, né? Então, entender essa relação que a gente vai ter com a nossa mente é importante para manter o controle dela no sentido de que ela continue habitando apenas o espaço que ela merece, sabe? Tendo o significado real que ela tem e não ocupando outro lugar, outro espaço, outro significado, outro valor, né? A não ser o dela próprio como um objeto. Diga, Ricardo. Boa noite a todos. O que me vem a respeito de controle, né, da minha mente, né, que a gente acha que controla, né, e a proposta do Vedanta aqui me parece muito que por exemplo, eu controlo o meu corpo, sabe? A partir de você respeitar os sentimentos, cuidar de si, saber seus limites, né? Então, a gente desenvolve determinado controle, né? Já a mente, ela vem com um pacote completo de complexidades que a gente viveu a vida inteira, né? Sim. Então, ela se transforma numa ferramenta que a gente usa de uma forma errada, né? O que eu estou entendendo aqui, eu não sei se eu estou certo a respeito disso daqui, parece que conforme a gente vai fazendo o download, né, dessa nova forma de entender a mente, é que a gente entende que a gente não precisa controlá-la. É isso? Sim. Seria isso. É exatamente isso, porque é isso mesmo, porque quando você cria essa agenda, sabe, de controle da mente, você está colocando a mente numa posição que não é real em relação a quem você é. Você está colocando a mente como algo superior ou algo que está acima de você, sabe? Que você precisa fazer um esforço para dominar. E na realidade, não, a mente é só um objeto. E ela produz vários padrões de pensamentos que estão vinculados a uma série de fatores aí que dão esse tom dos pensamentos, né? Então, ainda assim, todos esses fatores foram gerados aqui, nesse campo, aparentemente real. Então, não é real, porque se muda, significa que não é real. Então, dentro do conceito do Vedanta, o que é real é o que não muda, né? Se os nossos padrões de pensamentos ou a matéria do pensamento está mudando de tempos em tempos, e ela muda real, né? Ela muda verdadeiramente de uma fração de segundo, você está pensando coisas diferentes. Isso significa que ela não é real, que ela é aparentemente real, que ela está manifestada apenas aqui no mundo dos objetos, que é uma parte só de uma pseudo-realidade,
sabe? Que é aparentemente real, mas que não reflete o ser que a gente é. Entendeu? Então, quando você começa a se desidentificar com esses padrões de pensamento, você vai conseguindo aumentar o seu padrão discriminatório, e vai vivendo pacificamente essa relação com a mente, sabe? E aí você passa a ter um controle dela. E de uma maneira totalmente despretensiosa, sabe? Você está buscando apenas discriminar a respeito disso, mas quando você vê, ela está controlada, porque ela está subordinada ao ser que você é, entende? Então você não se identifica mais com esses padrões de pensamento. É basicamente isso. É muito louco, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Sim, né? É muito louco. É muito louco mesmo. E aí, só que eu digo para vocês assim com tranquilidade, vocês vão conseguir perceber esses padrões acontecendo no dia a dia. Quem daqui já tá na segunda ou na terceira turma que pode contar um pouquinho, ó, dar um exemplo para a gente a respeito disso? Obrigada, Ricardo. Ninguém aqui tem um exemplo cotidiano para trazer assim sobre essa questão da relação com a mente? Deixa eu ver quem está aqui da turma passada. Ai, tem pouca gente hoje. Realmente, hoje a gente está mais com os iniciantes de turno. Acho que não vai ter mesmo. Mas, ao longo dos capítulos, a gente vai falar várias vezes sobre isso e vocês vão ter oportunidade, então, de confirmar isso no campo, sabe? Vocês olhando para o padrão de pensamento e falando, nossa, pensamento, você está aí de novo, olha só que interessante, por que será, sabe? Mas sem aquela identificação emocionada, do tipo, ai, não acredito que eu estou pensando nisso de novo, por que que esse pensamento me persegue, sabe? Se vitimizando ou colocando o pensamento como um algoz, ou se colocando como algoz identificado com padrão de pensamento, sabe? Então, muda completamente, uma vez que a gente consegue entender e praticar e refletir sobre a essência dessa fala, né, dessa colocação do Hélio, no nosso cotidiano, ok? O significado de sua vida é projetado pelo seu condicionamento, seus valores, que a gente vai construindo ao longo da vida toda, né? Sentimentos e pensamentos não têm o poder de lhe perturbar, a não ser pela forma como você os interpreta. Como você os interpreta depende dos seus valores. Os valores são como um filtro, né, de interpretação, uma lente. Seus valores são o seu ponto de vista. Se você examina seus valores, os maus valores desaparecerão e os bons tomarão a dianteira, mudando seus pensamentos e sentimentos. Simplesmente pela observação da mente, você obtém um certo domínio sobre ela. Se sua mente não é controlável, você deveria ao menos controlar seus sentidos. A próxima qualificação. Então, você vai ver que vocês vão percebendo que o James ele vai dando chances aqui, né? Ó, se você não controla sua mente, então dá uma chance aí, olha um pouquinho para a outra parte, para a ponta, né, da mente, que são os sentidos. A mente vai gerar pensamentos que vão gerar sentimentos, né, e comportamentos vinculados a esses sentimentos, ok?
Então, como eu falei no começo do capítulo, na sanga passada, a gente não precisa se desesperar quando a gente olha para determinada qualificação e se sente distante dela, né? Então, não se desesperem, não se reprovem, não se reprimam, não se culpem, enfim, porque aqui tudo está sendo trazido às claras para que o processo inicie agora de discriminação, né? O processo de autoolhar. E esse processo tende a se fortalecer dentro de nós e trazer uma série de benefícios e de qualificações diferentes, né, para a gente. Então, vamos olhar uma de cada vez e respirar, sabe? Porque senão, caso contrário, a gente entra num processo de ansiedade desnecessária, porque nós já chegamos até aqui, nós já somos o ser e nós já estamos prestes a perceber muito mais coisas. Então tá tudo bem até aqui, né? Um passo de cada vez. Então a gente vai agora para o 4, que é o controle dos sentidos. Mesmo que sua mente esteja uma bagunça, se você puder controlar seus sentidos, sua vida exterior, pelo menos, não estará uma bagunça. Quando sua vida exterior está alinhada com a ordem cósmica, sua vida interna tende a seguir o mesmo caminho. Você pode pensar e sentir o que quiser, mas uma vez que os pensamentos e sentimentos se tornem ações, eles estão nas garras do mundo e retornarão para você de uma maneira ou de outra. Se seus pensamentos não são felizes, o mundo não irá sorrir para você. Se forem, o mundo irá sorrir. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que tudo é um reflexo, né, das nossas ações, do que a gente escolhe manifestar. Apego a qualquer órgão sensorial pode lhe trazer problemas. Se você não gosta de uma pessoa e diz algo desagradável, você não somente irá se preocupar com as consequências exteriores, mas também se sentirá culpado por violar o princípio da não violência. Se você come, bebe, trabalha, faz muito sexo ou vê televisão demais, não será bem-sucedido na investigação do ser. Portanto, você deve conter seus órgãos do sentido, supondo que você não possa mantê-los sob controle de forma objetiva. Então, assim, quando a gente tem desejo por um monte de outras coisas que não a nossa liberação, né? Que não encontrar essa grande resposta para tudo, a gente vai ter uma tendência de priorizar sempre a saciedade dos desejos, ao invés de fazer a busca, né? De priorizar ter esse desejo ardente pela liberação. Então, isso se dá através do quê? Dos nossos sentidos. Então, quem tem problema com comida, por exemplo, né, tem uma compulsão alimentar, come demais determinada coisa, para assistir o vídeo ou então para fazer uma leitura sobre o Vedanta. Dá 3 parágrafos, a mente vai começar falando assim: por que você não vai lá pegar aquele chocolate? Por que você não prepara um bolo? Olha, tá friozinho, um bolinho agora, quentinho, com um chazinho, ia bem, hein? Né? E aí aparecem uma série de convites para a gente desviar do caminho do conhecimento, né? Existem várias pessoas que vão aceitando esses convites para retornarem nesse estado de ignorância do seu ser, né? Então, tem gente que precisa ainda passar por certas coisas nesse sentido, né? Falando sobre essas qualificações, tem gente que precisa passar por algumas situações ainda antes de dar o check, né? De confirmar que
isso já aconteceu, né? Que tá tudo bem, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia de como tudo se manifesta através de nós, né? Tudo se manifesta através do mecanismo do desejo, ok? O sentido mais importante para se controlar é a fala, porque é através de nossas palavras que tanto as emoções saudáveis como as doentias alcançam o mundo. Não é uma coincidência que o órgão da fala esteja conectado ao elemento fogo e que o fogo surja de rajas. Olha só, gente, ele vai começar a falar das energias agora, tá? Então guardem essa expressão, rajas, que significa um dos 3 blocos básicos de construção da natureza, sobre os quais falaremos mais tarde. Sim, rajas é desejo, anseio e também é raiva, desejo frustrado. É um inimigo intratável, por ser uma imensa fonte de dor psicológica. Hábito de fala autodefensivo e ultrajantes para os outros. Não, peraí. Quando você não pode aliviar a dor usando a visão não dualística, você tentará se aliviar de formas mecânicas. Violência física, por exemplo. Irá desenvolver hábitos de falas autodefensivos e ultrajantes para os outros. As regras de comunicação pedem por um discurso verdadeiro e agradável, se quiser ter sucesso na vida. A fala deve ser apropriada ao contexto e também deve adicionar valor a ele. Falar por falar é sinal de baixa autoestima e perda de energia. Quando você está tomado pelo ódio, não é sábio tentar dizer palavras amorosas. Elas não serão ditas apropriadamente. Apenas se afaste da situação. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele começou a fazer uma introdução ao Rajas, justamente porque não tem como a gente falar sobre controle de desejos sem falar de Rajas, que é a energia do desejo, é a energia da manifestação, tá? Então, sabiamente, o James começa a colocar aqui algumas alguns conceitos, né? Algumas palavras mais vedantinas, mais em sânscrito, para a gente começar a se introduzir nesse universo do glossário vedantino, tá? Então, guardem rajas, porque a gente vai falar muito de rajas nos próximos capítulos, ok? E aí, quando ele fala, né, sobre a violência, a gente já viu que um dos princípios do Vedanta é a não violência, que é um termo em sânscrito que se chama ahimsa, né? Então, quando a gente não controla os sentidos, a gente fatalmente vai estar em contato com algum tipo de violência, né? Ou a violência verbal, ou a violência psicológica, ou a violência física, ou a violência sexual. São várias violências que circundam aí a nossa vida no dia a dia, e se a gente não tiver discriminação e tiver sempre sendo movido por rajas, a gente vai estar sempre em contato com essa violência e com o sofrimento, né? Consequentemente, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre o item 4? Tá dando para entender certinho? Ninguém tem dúvida? Oiê, boa noite. Oi, Thiago, boa noite. Tudo bem? Tudo. É complexo, porque nesse momento o que eu estou sentindo é que tem uma enxurrada de informação e uma complementa a outra, e você precisa ter que você tenha transformado essa informação em mais conhecimento para poder dar um passinho na outra, que aí, do que a gente falou da semana passada, na hora que você der o passo para trás, você vai sentir falta e vai tentar acessar de novo. É bem complexo, assim.
para mim faz muito sentido, principalmente a questão da paciência. Eu, particularmente, tive vários diálogos internos muito chatos, mais uma vez, nessa última semana, e no final deles, quando eu já não estava mais sentindo aquela emoção de estar vivenciando aquele diálogo interno, pra você ter uma noção, às vezes eu nem, de alguns diálogos que eu me lembro, eu não lembro nem onde que eu estava, o que eu estava fazendo na casa, da intensidade que foi, assim, de estar fazendo coisas do cotidiano que eu não preciso pensar. E ao mesmo... desculpa, o cachorro está aqui. Ao mesmo tempo, o pós disso foi um pós da parte que a gente falando agora, né, não tive a consciência na hora, mas foi um pós discriminativo no estilo deixa pra lá, já foi um pensamento que veio, você é suscetível, toca a vida aí, respira. Interessante. E é isso mesmo, muitas vezes a gente tende a ir para um lugar de culpa, né? De autopunição, de repressão de nós mesmos pelos padrões de pensamento que surgem e a gente deflagra, né? Quando a gente deflagra, fala, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Você está pensando isso por qualquer motivo que seja, né? Tá tudo bem se você não souber o motivo. É legal também saber o motivo? É legal, é uma investigação, né, desse nível aqui do mundo material, da realidade aparente. Mas, sinceramente, assim, é algo que não deveria te levar para lugares ruins emocionalmente falando, né? Cada pensamento, cada padrão de pensamento é um convite para o auto-olhar para se aprimorar, né? Para se aproximar desse estado pleno, porque nós vamos, ao longo da jornada aqui também, entender que todo sofrimento se faz, Tiago, por conta de dois fatores, que é o apego e a aversão também, que é o apego ao contrário, né? Então, não adianta simplesmente eu olhar para um tipo de comportamento, de um sentido que desperta ali em mim determinado gatilho e simplesmente começar a odiar isso, declarar guerra a isso, né? Não vai funcionar eu ter aversão à questão. Aí que não vai resolver nunca mesmo, né? Então a gente tem essa questão de olhar para o feio, né? O que a gente acha feio e rejeitar o feio, quando na verdade o feio e o bonito são contrastes de uma mesma coisa, né? Que é Deus, que é o ser. Então a gente pode transformar a forma de investigar os nossos pensamentos, né? Ao invés de partir para uma punição, uma autopunição, uma autossabotagem, a gente pode acolher isso cada vez mais, com mais paciência, com mais benevolência e cada vez, como fala, ser menos aversivo, né? Cada vez aceitar mais o que vem para ser entendido, porque o campo tem seus ornamentos que são convites para a gente entender, para a gente deflagrar o que está por trás daquilo, né? E juntar uma pecinha a mais, um pedacinho a mais desse manual do jogo que nós estamos, né? Para desvendar. Faz sentido. Dos insights que eu tive da nossa última sanga foi justamente a parte do é um processo, cada um tem o seu tempo, e conforme você vai jogando a luz, fica mais fácil de você jogar a luz de novo uma próxima vez, porque vai se repetir, a gente ainda está na condição do tubinho de carne. É isso mesmo. Exatamente isso. Então, a gente só tem que ir vendo uma coisa de cada vez e deixando tudo acontecer, né? A vida acontecer. A manifestação aqui na Terra, no mundo dos objetos, acontecer de forma plena, porque quanto mais pleno, quanto mais estado de presença a gente tiver, quanto mais disposição a gente tiver em viver isso, mais capacidade a gente tem
de discriminar e de aprender mais sobre isso, né? Sobre a jornada. Ok? Gratidão pela contribuição. Eu que agradeço. Então, terminamos aqui o controle dos sentidos. E a gente vai, então, para o item 5, que se chama Fazendo o que é apropriado para a sua natureza, que é o Swadharma. Eu vou pedir um instante para vocês, vou pausar aqui a gravação, para eu pegar um copo d'água, que eu estou com a garganta áspera, só um instantinho. Então, dando continuidade, né, ao capítulo 4, eu trago, então, o item 5, que se chama Fazendo o que é apropriado para a sua natureza. Aqui, gente, também começa a ser introduzido um outro termo muito interessante, que é importante, fundamental, essencial dentro dessa investigação vedantina, né, em sânscrito, que se chama Swadharma. Aqui está escrito Svadharma, né? Então o B tem som de U, então aqui se chama Swadharma. Ou seja, o que é Swadharma? É o que é apropriado para a sua natureza, ok? O fracasso em se manter à altura desse valor definitivamente impedirá a iluminação. É difícil compreendê-lo e mais difícil ainda aceitá-lo, porque parece ir contra dois valores centrais da sociedade: fazer o bem aos outros e se autoaprimorar. Dharma é um conceito maravilhoso e complexo, sobre o qual muito mais será dito no capítulo 8. Ele precisa de muitos desdobramentos e explicações, porque a palavra tem muitos significados. Swadharma significa o Dharma do ser. Essencialmente, significa fazer seu dever para consigo mesmo. Ele pode referir-se à sua natureza essencial, à consciência universal ilimitada, ou pode referir-se à sua natureza não essencial, a pessoa que você pensa que é. No contexto da discussão sobre qualificações, significa fazer seu dever para a pessoa que você pensa que é. Se você não cuidar dessa pessoa, nunca irá perceber ou reconhecer quem você realmente é. Uau! Que interessante isso. Quer dizer, então, que eu tenho que cuidar dessa Thaís que se apresenta aqui. Né? Esse tubinho de carne é importante ser cuidado? Sim, porque esse tubinho de carne, essa entidade experienciadora, está manifestada em uma determinada ordem de realidade aparente. Então, se essa manifestação está acontecendo, obviamente, ela precisa ser olhada e gerida, né? Então, Swadharma significa fazer o que você veio fazer, tá? E, por exemplo, tem pessoas que vêm para o mundo com Swadharma de ensinar, e aí se torna professor. Tem pessoas que vêm ao mundo com Swadharma de descobrir coisas do mundo material e se torna um cientista, né? Ou se dedica para o campo da pesquisa. Tem gente que veio com Swadharma de procriar e se torna mãe, pai, né? De inúmeros filhos. Então, cada um tem o seu Swadharma. E é interessante que no mundo animal, por exemplo, todos os animais cumprem com o Swadharma.
com o seu próprio Swadharma, exceto o homem. O homem é o único que tem essa tendência de negar o seu Swadharma, porque ele é um animal consciente. Todos os outros animais são sencientes, ou seja, eles estão a serviço dos 5 sentidos, a serviço do faro, né? A serviço do que o olho vê, dos 5 sentidos, ok? Ou seja, eles são responsivos ao campo apenas com os sentidos, eles não têm uma consciência. Já o homem, né, o bicho homem, tem essa tal da consciência, onde mora esse tal livre-arbítrio, que deixa a gente numa condição de negação, de abertura, né, de oportunidade de negar a nossa real natureza, o que a gente veio fazer aqui, tá? Aí estão surgindo perguntas aqui sobre como descobrir o nosso Dharma. Nesse caso não é o Dharma, tá? Se chama Swadharma, é o Dharma do ser. Dharma é um conceito infinitamente mais amplo do que esse, tá? Do Dharma do ser. E então, Dharma do ser, toda vez que a gente falar sobre o Dharma do ser, a gente está falando sobre Swadharma, ok? Como descobrir? Existem algumas questões que são óbvias, que aparecem no nosso campo, né? Então, por exemplo, eu, Thaís, tenho 3 filhos para cuidar. Eu tenho Swadharma de mãe, automaticamente, a partir do momento que eu tenho 3 filhos, eu tenho Swadharma de mãe. Nós não temos só um Swadharma, a gente tem vários, tá? Então, enquanto Swadharma de mãe, dentro do meu Swadharma de mãe, eu devo me dedicar ao máximo para os meus filhos, para prover a eles segurança emocional, né? Tudo isso que as entidades experienciadoras estão submetidas, né? Subordinadas. Então, eu tenho que prover essa segurança emocional, uma autoestima, né? A construção da autoestima eu preciso ajudar. Isso é cumprir o meu Swadharma de mãe. Fora que a mãe é nutriz, né? Ela nutre a criança, ela dá o peito, ela tem que alimentar a criança nos primeiros anos de vida até que ela se torne autônoma, nos processos todos da vida. Isso é um Swadharma. Né? Então, por exemplo, se eu nego esse Swadharma, segundo Vedanta, eu não consigo me iluminar, porque se eu deixo os meus filhos, porque eu simplesmente não quero mais cuidar deles, porque eu quero estudar Vedanta, ao invés de cuidar deles, o que acontece? Eu estou abandonando o Swadharma, eu estou deixando de lado o Swadharma, que é o Swadharma de mãe, tá? Uma outra coisa também que eu estou dando um exemplo meu, né, para ficar mais ilustrativo, talvez. Desde de pequeno, a gente tende a fazer algumas brincadeiras, né? Nós dos anos 80, posso dizer assim, tá? Tô falando por mim. Eu que sou nascida nos anos 80, eu cresci fazendo brincadeiras, né, de criança. Então, minhas brincadeiras eram basicamente casinha. Só que quando eu brincava de casinha, tinha uma profissão. Então tinha a hora de eu ir trabalhar, né? E a hora de eu ir trabalhar, eu ia para uma sala de aula, porque eu gostava de brincar de ser professora, né? Então, o que significa isso? Que essa questão da fala, da comunicação, da transferência do conhecimento, né? Já estava no meu sangue desde pequena. E eu vou manifestando isso, né? Então, o que eu estou fazendo agora aqui exatamente é isso, é manifestar um conhecimento que para mim é precioso, né?
Então, esse Swadharma profissional também se refletiu na minha carreira profissional e foi através dele, né, dessa habilidade de comunicação, de conexão com pessoas, que eu desenhei uma carreira no mundo corporativo, né? Ou seja, isso já fazia parte do meu Swadharma e continua fazendo parte hoje aqui, né? Estou manifestando exatamente essa mesma energia. Então, nós temos algumas tendências claras, que basta a gente se auto-olhar que a gente vai perceber o que a gente veio fazer aqui, né? O que a gente pode fazer aqui. Ok? Alguém quer trazer algum complemento, alguma dúvida sobre isso? A gente De novo, gente. Oi. Acho que tem alguém que falou um pouquinho antes que eu aí. Fica à vontade. Não? Posso falar, então? Pode. Tá. Mas, Thaís, aí a minha pergunta eu sei que nesse processo a gente ainda vai ter que tentar suprir algumas coisas que, em teoria, não são os essenciais da iluminação. E nessa parte do Swadharma, e aqueles copinhos que passam meio desapercebido, mas que a gente sente falta de encher no dia a dia, que não são esses tão nítidos? Como a gente faz também para ter talvez um pouco de explicação de como tá mais sensitivo para eles, para identificar? Porque são vários, que nem você falou. A parte de ser pai, hoje eu sou pai, minha filhinha tem 4 meses, e isso está sendo maravilhoso para mim. É um dos copinhos que eu estou enchendo. Sim, é o novo Tem Swadharma. outros no dia a dia que eles são mais antigos, eu não tenho tanta clareza deles quanto eu tenho hoje, porque eu tenho um outro tubinho de carne que fui eu que fiz e que eu preciso dar atenção, amor e carinho. Uhum. E eu deixo alguns outros que são mais antigos e que não estão tão palpáveis. Sim. Então, o Swadharma, ele parece esses pratinhos chineses, sabe? Que a gente tem que ficar rodando o tempo todo, todos ao mesmo tempo. Sim, sim. É basicamente isso. Então, a gente tem uma coleção aí de pratinhos, né? Então, você está me dizendo que tem alguns pratinhos que você não está conseguindo olhar, por enquanto. Esse lance, quando você traz o eu não estou conseguindo olhar, ou então eu não estou olhando, você está se colocando no controle de algo, né? Então, não é que você não está olhando, é que ele não está se apresentando como um objeto no seu campo, né? Então, qual que é o segredo para você olhar para todos esses copinhos ou pratinhos, né? Como você preferir. Estar discriminativo. Discriminar a sua mente, porque se você trabalhar a discriminação, ou seja, se você estiver atento ao seu campo, ao que está manifestado no seu campo, você vai estar suprido com o suficiente para fazer o seu caminho da iluminação, sabe? Porque... Total sentido. Hã? Total sentido agora. Você não tem na sua mão um mouse para... A gente trabalha com o palpável, com o que realmente tá na frente para resolver, tá na frente. para fazer, para agir. Exatamente. Então, o que está na frente? O que está na frente é o que o campo está manifestando para você. E o campo é sábio, né? Quando eu falo campo, vocês podem interpretar campo por Deus, por Ishvara, né? Por Criador. O campo é isso. O campo tem um Criador por trás, tem um projetor. Tem alguém, né? Alguém, a gente pessoaliza? Não é para pessoalizar, mas existe algo projetando uma realidade aparente, né? Quem que esse algo projeta? É o próprio Criador. Então, se dentro do seu campo não está sendo projetado determinado objeto, é porque, de fato, ele não precisa da sua energia naquele momento, né? Então, acredite e confie no campo, e esse objeto, ele é físico, ou seja, esse copinho, ele é físico? Não, ele não é físico necessariamente. Ele pode ser um objeto que surja na sua memória, na sua lembrança, no seu sistema emocional, pode surgir como uma emoção, tá? Então, fique confiante, tranquilo,
que se existe algum objeto que seja parte do seu Swadharma, que não esteja sendo acessado por você nesse instante, se é de fato parte do seu Swadharma, o campo vai trazer para você. Porque esse é o grande jogo. O campo fica o tempo todo projetando objetos que fazem parte do nosso Swadharma, justamente para testar a nossa reação mediante esses objetos. Tá? Então, solta o controle e confia no Criador. Esteja ciente, esteja certo de que o Criador sabe de tudo que faz. Ishwara sabe de tudo que faz. Então, ele vai colocar na sua vida exatamente tudo que você precisa acessar para passar dessa fase do game. Fechou. Fechou. Mais alguém quer trazer alguma coisinha? Então, vamos partir para o próximo subtítulo. Esse é sub do sub, né? A gente ainda está falando do item 5, que é o Swadharma, tá? Então, aqui continua com o subtítulo do Swadharma, ok? O mundo não precisa de conserto. O Bhagavad Gita, um dos 3 pilares do Vedanta, talvez o mais relevante, faz uma afirmação importante. Ele diz que fazer o dever do outro é muito perigoso. É melhor fazer um trabalho de terceira categoria, cuidando de si mesmo, do que um trabalho de primeira categoria, cuidando de outra pessoa. Olha só, gente. Interessante. Todo mundo quer parecer bem aos olhos da sociedade. E a sociedade define virtude como fazer a diferença. É uma ideia calorosa e distorcida, que frequentemente leva à maldade, já que isso facilmente se traduz em tentativas vaidosas de controlar e manipular a vida dos outros, de acordo com sua ideia do que é bom para eles. É uma projeção, então, né? Quando eu acho que eu estou ajudando o outro, eu estou projetando o meu conjunto de ideias no cenário do outro, achando que isso é o melhor para ele, ok? A maioria de nós aprende que é nobre se sacrificar pelos outros, mas é de se surpreender que quando os outros, entre aspas aqui, né? No final das contas, decidem seguir sua própria natureza, independente de nossos desejos, fiquemos frustrados, bravos e ressentidos? Pode ser novidade para você, mas não estamos aqui para salvar o mundo. O mundo é perfeito como é. O bem e o mal servem perfeitamente à plena consciência. Quando você compreender o quadro geral, irá se acalmar e cuidar de si mesmo como deve. Mas quando você tem a vaidade especial de que sabe mais, a qual surge, na verdade, de um sentimento de inferioridade, e se vê ajudando alguém, ó, entre aspas de novo, tá? Você não está realmente fazendo um favor, porque está criando uma pessoa dependente. Olha que interessante. Alguém já parou para pensar sobre isso? O valor espiritual, número 1, é a autoconfiança. Guardem isso, hein? Valor número 1, autoconfiança. Se você pensar pelos outros e tomar conta de suas vidas, eles não crescerão. Isso não quer dizer que necessidades ocasionais e legítimas de ajuda não devam ser alegremente atendidas.
ou que não seja dever dos pais moldar a vida dos seus filhos com amor e bons valores. No contexto da busca para a libertação, no entanto, você deveria idealmente evitar relacionamentos que exijam constante atendimento, a menos que seja de sua natureza servir, um tópico que consideraremos em breve. Disse que a vida imita a arte. As novelas são um bom exemplo do problema do Swadharma, porque elas glorificam quase todos os valores ruins conhecidos pelo homem, particularmente a manipulação. As vítimas são basicamente pessoas imaturas, não tão brilhantes. E os vitimizadores são benfeitores do inferno. Enquanto eles esfaqueiam as vítimas pelas costas, com sorrisos bajuladores e abraços calorosos, afirmam que é para o próprio bem das vítimas. Estou transando com a sua esposa e te traindo nos negócios porque te amo demais. Você não pode ver isso, porque é estúpido. A mensagem é óbvia. Cuide de si mesmo. Se você não trabalhar em seu próprio material, nunca irá se libertar. Doeu em alguém essa parte? Alguém fica incomodado de entender, de tentar entender sobre isso? Alguém quer trazer algum complemento sobre isso? Oi, Thaís, eu. Oi. Ai, não tem como não doer, né? Como é que não dói? Eu queria perguntar para você, justamente você colocou a questão dos filhos, né? Que é realmente algo que a gente fica muito nesse ponto, até que ponto se envolver, né? Até que ponto eu tenho hoje um filho de 14, um de 13, e eu fico realmente nesse ponto, até que ponto eu devo influenciar ou ajudá-los, né? Como diz aí. Você tem como expandir um pouquinho nesse assunto? Então, dentro da jornada, né, dessa relação de pais e filhos, é óbvio que existe um grau de dependência natural, né? Mas dentro dessa construção da relação, Amanda, o que a gente tende a fazer, né, com muita facilidade, é criar uma relação de dependência por uma questão de apego emocional, apego afetivo, né? Então, dentro do contexto do Vedanta, nós, enquanto pais, nós precisamos olhar para a emancipação desse ser, né? Olhar para a capacidade dele de discriminar sobre a própria vida, sabe? Então, muitas vezes a gente tende a querer levar a receita pronta para o filho, né? Do tipo, olha, isso aqui não dá para você fazer, você não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. Ao invés de trazer a capacidade discriminativa da própria criança, né? Então, ao invés de vir com a resposta pronta, fomentar nessa criança essa capacidade de reflexão ou discriminação, né? Então, às vezes o campo apresenta, né? Se apresenta algo dentro do campo dessa criança e ela vem trazer para você buscando uma resposta. E a melhor forma de fazer isso, né? De dar esse auxílio para o filho é fomentando nele esse questionamento, sabe? O que você acha? Por que você acha que isso não está certo? Ajudando, fazendo uma provocação mesmo desse processo investigativo, sabe? Porque, no fim das contas, eles precisam se sentir cada vez mais capazes de pensar por si mesmos, né? Então, isso faz parte do Swadharma, do pai e da mãe, né? Dentro do universo vedantino. Eu vivo uma situação com eles, por exemplo, a questão de videogame, né? Que o criançado de hoje em dia, se deixar, eles só querem ficar no celular, no computador. E aí eu fico
naquela situação, tá, eu tenho que ajudar eles a saírem dessa situação, beleza, mas tipo, se eu faço qualquer ação, às vezes punitiva, não, se tem tantas horas de celular para tantas horas de estudo, tentando equilibrar um pouco, até que ponto é o meu papel, até que ponto eu tenho que deixar eles, né, terem essa discriminação de que eles têm que parar de jogar videogame para poder estudar, por exemplo, né, que ele tem que ter esse equilíbrio. E aí realmente eu tô bem perdida nesse momento, assim, né, nessa nova etapa da adolescência, início de adolescência deles. Sim, o Swadharma de pai e mãe é um Swadharma muito desafiador, né? E ele só dá certo, só funciona quando a gente consegue fazer esse auto-olhar, fazer a discriminação conosco mesmo, em primeiro lugar, né? Porque senão a gente entra no lugar no looping, né? De repetição de padrões e de uso de autoridade para, como eu posso dizer, para controlar ao invés de ensinar, né? Sim. Então a gente tem essa tendência muito muito clara, porque muitas vezes é mais prático controlar do que ensinar. Mas ensinar é justamente trazer o fomento do questionamento, sabe? Fazer eles entrarem nesse lugar de reflexão mesmo sobre as coisas todas. Claro. Eu percebi isso, essa questão do controle realmente surte pouquíssimo resultado, né? Eu tentei com a questão de horário, eu tentei com a questão de tirar caso eles não cumpram as coisas, e realmente não dá, eles entram numa disputa, né? Eles não enxergam propósito, eles precisam enxergar propósito, ver razão nessa ação para poder E tem uma idade que a gente tem que liberar, soltar isso e assim tentar, porque a gente fala essa questão do ajudar o outro, como você disse aí, realmente não é saudável nem para a gente nem para o outro, né? Vamos dizer assim. O que seria uma criança? Até que ponto a gente considera que a gente tem nessa que ter essa influência e ficar mais próximo ali? E até que idade a gente teria que, né, trabalhar neles assim de forma mais ativa, né, de modo a ajudar, entre aspas. Eu sinto que é um processo, Amanda, porque, por exemplo, aqui, quando eu comecei a investigar o Vedanta, meus filhos já estavam numa idade específica, né? Então, a Alicia estava com 8 para 9 anos, o Davi já com 6 para 7 anos. Então, todo esse tempo que passou, né, sem o Vedanta, acabou que foi construída alguma coisa, né, de crença e tal. Embora já tenha tido uma busca nesse aspecto anterior, mas o Vedanta trouxe muitas outras dissoluções, né? E me inspirou muito a trazer algumas questões para eles em alguns momentos. Mas ainda assim, tem todo um resquício aí de crenças que foram construídas na primeira infância, né, nos anos anteriores. Então, cabe a gente discriminar junto, entender a quantas eles estão, né, de fazer essa própria discriminação. Mas não existe uma relação com idade, porque depende muito da maneira que foi construída essa educação e esse processo mesmo, né, de discriminação. É a gente sentindo, então, e vendo o quanto eles já estão prontos para se autoanalisarem, e aí vai soltando, né, a rédea, assim, dessa ajuda que a gente se sente, né, no papel de fazer. Tá ótimo. Esse é o segredo. Ótimo, gratidão aí pela sua resposta. Paramos no último parágrafo, né? Disse, é isso mesmo? Sim. Disse que a vida imita a arte. As novelas são um bom exemplo do problema do Swadharma, porque elas glorificam quase todos os valores ruins conhecidos pelo homem. Eu já li essa parte, gente? Já, né? Ah, então tá. Então a gente já terminou esse parágrafo. Mas eu queria falar sobre a questão do exemplo da novela, né? Na novela a gente vê, é muito interessante que dia desses eu estava assistindo o programinha lá com o Miguel e a TV
desligou, né? Tava no Netflix e aí tava passando na TV aberta a novela, né? Experimente assistir novela com olhar vedantino, é muito interessante. Eu comecei a analisar os personagens da novela e falar, gente, olha só o que ele está fazendo, que loucura! E o Swadharma dessa pessoa? Ela não está cumprindo, ela está pensando em outra coisa, e está sendo adármica. Enfim, foi muito engraçado, sabe? Quando eu vi, estava fazendo análise de todos os personagens. Muda completamente a nossa visão da vida, porque a novela ela coloca de uma maneira, às vezes, né, exagerada ou caricata alguns aspectos que fazem parte da nossa vida mesmo. De fato, imita a vida imita a arte, né? A arte imita a vida. Então, qualquer dia desses, façam isso. Assistam uma novela ou uma série, né? Com esse olhar vedantino, que vocês vão perceber que muda completamente a visão mesmo sobre as coisas, tá? Então, sua Dharma, a gente vai falar muito mais, muito mais. Fiquem tranquilos se vocês, de fato, não sentiram que assimilaram por completo esse conceito, porque aqui ele está pincelado, tá? Ele vai ser trazido com muito mais ênfase, com muito mais peso e ao mesmo tempo, com muito mais significado ao longo dos próximos capítulos. Ok? Alguém quer trazer mais alguma questão aí para a gente fechar a sanga de hoje? Bom, então eu vou considerar encerrada essa sanga. Paramos na página 51, no próximo encontro, né? E ainda sobre o tópico do Swadharma, ok? A gente vai discorrer um pouco mais na semana que vem. Então, nesse instante, a gente declara que somos plenos e completos com o mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a todos, gratidão às participações. A gente se vê na semana que vem. E para quem perguntou sobre o vídeo da semana passada, eu vou subir os 2 vídeos juntos, tá bom? Dessa semana e da semana passada. Gratidão, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.